A gente ontem repercutiu bastante aqui a delação, né, o vídeo com a delação do Rony Lessa, que inclusive confirmou, né, assumiu ter matado Marielle Franco. E, inclusive, a gente ouviu, né, nessas declarações que foram transmitidas pelo programa Fantástico, eles falando que eles pensaram também em matar Freixo, né, Marcelo Freixo. E é com ele que a gente conversa agora. Marcelo Freixo está conosco aqui, ele atualmente é presidente da Embratur, mas que acompanha muito de perto as investigações sobre a morte da Marielle. Olá, Marcelo Freixo, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao All News. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Raquel. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Como é que foi ouvir isso, hein, Freixo? Imagino, primeiro, a forma como ele descreveu, né, o que estava por trás da morte da Marielle, e também aí tocou no seu nome, né, na possibilidade de você ter sido o alvo. A gente não pode nunca banalizar isso, né, Fabíola? A gente não pode nunca achar que faz parte ou que o Rio de Janeiro é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não faz parte. Isso não é natural, isso não é normal, isso não é comum, isso não é aceitável. Você não pode ter uma vida pública, fazer as coisas, trabalhar e ser ameaçado de morte. Isso não é. A gente não pode nunca banalizar ou dizer que já sabe como é. Não, não. A razão de ser do meu nome ter sido colocado dessa forma começou em 2008, não começou ontem, então eu já passei muitas vezes por uma situação como essa, né? A gente fez a CPI, eu presidi a CPI das milícias em 2008. Em 2008, a CPI das milícias, que já foi uma resposta a uma violência sofrida muito fortemente na minha família, que foi a morte do meu irmão. O que me motivou a fazer a CPI das milícias foi o assassinato do meu irmão em 2006. Né, e de onde eu busco coragem para fazer o enfrentamento ao crime organizado dentro da política, dentro do Estado, no Rio de Janeiro. Eles tinham maioria absoluta dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. A gente consegue fazer a CPI chega ao final, é um relatório que muda a opinião pública sobre milícia, transforma a milícia em crime, né, porque não era sequer crime, leva à prisão mais de 240 milicianos. Então, é uma CPI que tem resultado efetivo, né? Tem bastante resultado. E ali começa esse inferno, ali começa ter que andar com segurança, ter que andar com carro blindado, ter o cerceamento, né? Ter preocupação com família, né? Porque às vezes isso vai para um lugar muito, muito delicado que as pessoas não conseguem nem ter ideia, né? Então, você vai... Eu sabia que isso ia ao ar no Fantástico no domingo, né? Então, no domingo, eu tinha que tirar minha mãe da televisão para ela não assistir o Fantástico, né? Porque uma senhora de 84 anos não pode receber uma notícia. Então, assim, de coisas que para alguns, podem parecer pequenas, até coisas que são muito mais sérias, que é você ouvir Porque, na verdade, a gente está ouvindo um psicopata capaz de fazer isso. A gente não está ouvindo alguém que é uma bravata, a gente está ouvindo alguém que mata de verdade. Alguém que matou, segundo as pessoas da Segurança Pública do Rio de Janeiro, esse cidadão já deve ter matado em torno de 300 pessoas no Rio de Janeiro. Essa é a informação que circula. Por que você não sabe quantas pessoas? Porque ele nunca foi investigado. Ele nunca foi réu. A primeira vez que ele é réu é no caso Marielle. Então, isso diz muito, não sobre um psicopata, diz muito sobre o Rio de Janeiro. Diz muito sobre como é que alguém que é capaz, que fala da morte como ele fala, né? Ah, não, ia matar fulano, matar... Eu não fui contratado só para matar, era um grande investimento. Né? A morte é o de menos, porque ele está falando ali. Matar alguém é uma bobagem. Né? Então, esse estado de coisas do Rio de Janeiro é que a gente precisa dar conta. A gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um Estado, a gente está falando de um território, está falando de uma sociedade, está falando de um Ministério Público, está falando de um judiciário, está falando de uma polícia. É isso. Freixo, bom dia. Bom dia, boa tarde já. Obrigado pela presença. Tem um ponto que foi levantado, também foi publicizado na delação do Lessa, em que ele falou que uma parte da remuneração que ele teria pela morte da Marielle viria através do compartilhamento de uma milícia, né? De uma parte da milícia que seria estabelecida com aquela ampliação territorial, né? Daquele loteamento irregular, né? Daquela legalização do loteamento, ia para a mão dele, ele ia controlar tudo lá dentro, gatunete, gás, né? Tudo, né?
E você sempre falou, né, da relação promíscua do crime e da política no Rio de Janeiro, né? Como é que você avaliou aquele trecho exatamente, que uma parte da remuneração pela morte da Marielle seria o Lessa ser dono de uma milícia? Essa parte, para mim, ela é uma das mais importantes, Sakamoto, porque se você prestar atenção no que ele fala, ele primeiro desprezo pela vida. Ele fala, não foi contratado para matar, porque isso ele já fez a vida inteira, né? E não é isso, né? Foi contratado para matar. Isso é uma bobagem, segundo ele. É um grande investimento, né? Eu ia ser dono de uma coisa. Aí ele fala em valores ali, né? Milhões, etc. e tal. Mas o que significa? O que ele está dizendo? Olha, nesse território, onde vão morar várias pessoas, eu vou controlar o gás, eu vou controlar a internet, eu vou controlar o transporte alternativo, né? É isso, né? Porque é uma grande economia sobre a vida de centenas e milhares de pessoas, que é o que é a milícia. É um grande empreendimento criminoso, financeiro, que domina a vida das pessoas em todas as suas instâncias, não só militarmente, mas economicamente. Agora, tem uma parte que ele diz o seguinte, não sei se você assistiu essa parte, onde ele fala, olha, eu vou controlar tudo, eu vou ser o dono, vou controlar inclusive os votos. Ele diz isso, eu vou controlar os votos. Ou seja, ele foi chamado para um empreendimento econômico, financeiro, criminoso e político. Porque, na verdade, a milícia é um grande empreendimento criminoso político. Por isso que eu digo há muitos anos que a milícia é máfia. É quando o crime ganha um projeto de poder. E o Lessa diz isso, não sou mais eu dizendo isso. É o próprio matador, alguém que matou para ser sócio, esse era o papel dele na sociedade, alguém que matou a vida inteira, alguém que sempre matou para miliciano, matou para jogo do bicho, matou para todo mundo, e finalmente ia ser sócio, inclusive ia poder controlar voto. Então, isso mostra o tamanho da seriedade do que a gente está falando, e está falando desde 2008. O relatório da CPI é 2008, não é ontem, né? Não foi 2018, foi 2008 o relatório da CPI. Freixo, até nesse ponto que você está falando aí sobre a questão da delação, até ontem eu estava conversando com o nosso colunista aqui, o Reinaldo Azevedo, e ele levanta a preocupação, dizendo que só essa fala do Rony Lessa, ela não traz, né, ali, só a delação, ela não traz a elucidação de tudo. É preciso provas. Será que há provas de tudo que ele falou ontem? Você acredita nessa versão do Rony Lessa 100%? Sim, primeiro que eu quero elogiar muito o trabalho da Polícia Federal, e não foi um trabalho fácil, né? O assassinato da Marielle foi em 2018. Nós tivemos 5 anos, não de uma não investigação, nós tivemos 5 anos de destruição de provas. Eu acompanhei de muito perto, Raquel, essa investigação. Então, sempre um delegado assumia, eu não vou nem falar do primeiro delegado, né, do Giniton. Esse foi uma tragédia. Porque, o que você acha, Raquel, de não pegarem as câmeras que iam indicar para onde o carro estava indo, né? E perder essas câmeras. Não achar o carro que foi clonado. Não saber que foi o Orelha que foi o clonador desse carro. Não ir atrás do Maxwell, que fez todos os crimes junto com o Lessa na vida inteira. Né? Não conseguir a delação do Lessa. Demorar 1 ano para pegar o Lessa, e só pega o Lessa porque o crime organizado do Rio de Janeiro, o submundo, onde esse cheiro do esgoto desse bueiro começava a vir para a superfície, o próprio submundo entrega o Lessa. Porque, na verdade, quando vários criminosos começam a ter os seus negócios atingidos pelo caso da Marielle, porque a repercussão do caso foi muito acima do que eles imaginavam que fosse ter, né? Todos os criminosos do Rio começaram a se manifestar dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, né? E começaram a cobrar que o caso fosse resolvido logo, porque grandes negócios que sempre operaram muito tranquilamente no Rio de Janeiro, né, dentro do crime, começaram a ser atingidos, né? A barbárie é tão grande, Raquel, que o Adriano da Nóbrega... Então você acredita na versão? Então o senhor acredita na versão, né? Deixa eu só completar isso, se me permitir. O Adriano da Nóbrega, ele diz que não foi ele que matou o Rony Lessa, porque no dia da morte ele estava com outro problema. O outro problema era outro homicídio, que era um homicídio de um advogado chamado Marcelo no Outback da Barra. Então, assim, o álibi é um outro homicídio, né?
Então, assim, não é simples investigar um caso desse. A Polícia Federal consegue, depois de 5 anos de destruição de provas, depois de 5 delegados trocados, entre eles bons delegados que fizeram bom trabalho e que, quando se aproximavam do caso, né, da resolução do caso, eram afastados, né? E ela consegue chegar ao mandante, né? Tem inúmeros pontos que são pontos de esclarecimento do caso. A relação com Macalé, né, a relação do carro, a relação com Orelha, como isso fez, o trajeto do carro. Então, assim, a Polícia Federal consegue comprovar, consegue dar provas de elementos muito substanciais disso. Alguns ainda faltam elementos, em outros não. Então, acho que é E a importante polícia, também colocar isso no lugar. Freixo, a Polícia Federal consegue elucidar e ela chega, inclusive, no delegado Rivaldo, né? O delegado Rivaldo, que era o chefe da Polícia Civil da Homicídios do Rio de Janeiro e que estava servindo ali como uma assessoria e uma blindagem para esses bandidos. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o depoimento dele. Você acredita na punição dele e que se possa limpar de alguma forma, esse caso sirva como o início de uma limpeza da Polícia do Rio? Olha, Raquel, primeiro que eu acho que o delegado rival tem todo o direito de ser ouvido. Esse é um princípio da democracia que eu vou defender sempre, né? O amplo direito à defesa, a gente tem que garantir sempre, porque esse é um princípio, é uma base, é um pilar da democracia, né? Isso não quer dizer que se torne inocente, nem nada disso. É garantir o direito de defesa, garantir que alguém que está preso seja ouvido. Isso é mais do que absolutamente razoável, né? Agora, que houve obstrução do caso da investigação, eu não tenho a menor dúvida, nunca tive, né? Porque eu vi de perto. Eu acompanhei vários desses 5 delegados. Quando eles se encaminhavam para um lugar, vinha a delegacia de homicídios, empurrava para outro e trocava o delegado. Então, assim, para mim estava muito comprovado a obstrução, que já é crime. O envolvimento dele no planejamento foi uma surpresa para mim, né? É algo que a Polícia Federal reafirma. Eu tenho respeito pela investigação, claro que isso tem que ser ainda, né, acompanhado aí dessa apuração de provas. Agora, a obstrução que a Delegacia de Homicídios não queria chegar, né, aos autores, isso para mim está claro pela conduta diante dos delegados. Sem contar os inúmeros homicídios anteriores a Marielle que nunca foram investigados, e a Delegacia de Homicídios, na verdade, era o grande escritório do crime do Rio. É isso, essa é uma grande questão, né? Porque esse bilhete enviado pelo delegado, né, para pedido para ser ouvido foi forte, né, Freixo? Você acredita que ele possa ser inocente? Olha, eu acho que não me cabe isso, sabe? Eu acho que tem é muito delicado, assim, essa opinião, Fabiola. Eu acho que, assim, foi uma surpresa. Agora, a Delegacia de Homicídios conviveu e muitas matérias saíram, né? Encontros do delegado Rivaldo com o Adriano da Nóbrega, né? Então, assim, tem muita coisa que não tem a ver com o caso Marielle que mostra uma relação entre o crime organizado e a Delegacia de Homicídios que é para lá de criminosa, né? Independente do caso Marielle. Agora, então, assim, de qualquer maneira, esse bueiro, né, do Rio de Janeiro que o caso Marielle levantou, eu acho que ele nunca mais vai ser fechado e o cheiro vai ficar lá embaixo. Eu acho que isso levantou. Agora, para mudar o Rio de Janeiro, é uma mudança política que tem que acontecer, né? Sim. E aí eu acho que sozinho o governo do Estado não consegue. Mas primeiro que você tem que ter um governo do Estado que não faça parte do crime. Você tem que ter um governo do Estado que tenha disposição e condições de enfrentar o crime. E que possa ter uma ajuda do governo federal, que possa estar aliado ao governo municipal, que possa ter um centro de tratamento de inteligência, né? Porque é isso, a inteligência do Exército, a inteligência da Marinha por causa da Baía de Guanabara, a inteligência da Polícia Federal tem que estar todas elas têm que estar articuladas num serviço de inteligência de enfrentamento ao crime organizado. O governo do Estado tem que coordenar isso, mas tem que ter disposição e independência em relação ao crime para fazer isso. Não é o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Espero que em breve a gente possa ter. A gente também. Obrigada, Marcelo Freixo, por estar aqui. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado, um grande abraço para vocês.